Torcedor botafoguense, você pensa que acabou? Acabou não, irmão! No ar, bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. Pet na área, trazendo aí o melhor, aquele papo raiz, aquele papo que não faz curva, aqui nos bastidores da arquibancada. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative aí o sininho das notificações e receba o conteúdo raiz do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube. Gente, é o seguinte, eu quero falar hoje de alguns pontos importantes, o Pet por motivos particulares aí, depois do jogo, né, de sábado à noite, no domingo eu tive o aniversário de um ilustre botafoguense para ir também, fiquei off, né, e mediante os fatos, acabou que eu não fiz, né, o pós-jogo, mas eu não vou falar muito do pós-jogo não, vou só fazer algumas colocações sobre o que eu acompanhei na partida. Muitos me perguntaram, eu fiquei surpreendido com a atuação do Botafogo. O Botafogo amassou, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense, foi muito bem coletivamente, o time teve uma boa atuação. Acho que o português conseguiu abrir a visão quando ele bota o Matheus Martins pela direita, até porque ele jogava pela esquerda no ano passado, porque você tinha o Luiz Henrique e você tinha o Júnior Santos pela direita, mas é a posição certa que ele tem para jogar, e achei interessante o Arthur ser guardado para a segunda etapa, entrando, precisa ganhar confiança, está deixando muito a desejar, essa é a realidade. A gente bateu também um pouquinho lá no Instagram, quem acompanha a gente sabe que a gente deu uma chamada aí a alguns jogadores do Botafogo, porque a gente sabe que os caras podem render mais, mas estavam abaixo do esperado. Mas o Botafogo teve uma atuação convincente, foi premiado com a vitória. Savarino realmente é diferenciado, muito bom jogador, né? Mas o Botafogo dá recente ainda de peças de reposição. O Botafogo precisa se reforçar. O Botafogo não tem como contar com Elias Manuel, o Juan Cruz nem joga, né? Assim, a gente precisa ter peças que entrem e mantenham, né, a qualidade do time. O time teve uma atuação muito boa, o time pega o capital agora pela Copa do Brasil. Creio que o Botafogo ganhará com facilidade esse jogo, vai definir no Newton Santos. O time do capital é um time, podemos dizer, emergente no futebol do DF, chegou na final do Campeonato Candango, mas o futebol candango é muito fraco, é inferior ao futebol goiano, muito inferior, e o Botafogo tende a liquidar a fatura. Se jogar o que jogou com o Fluminense, vai passar o carro, literalmente. A cachorrada já está latindo aqui, avisando que quarta-feira tem jogo do Fogão, né? Não vou parar o vídeo, não. Dá comida pros cachorros! Aqui, irmão, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu quero falar de um assunto importante. Eu estava no Newton Santos e deixar aqui um abraço para o Márcio, que acompanhou o jogo comigo. E eu já venho tocando já nesse assunto há algum tempo. A gente vem questionando o Botafogo pela parte da estrutura do Estádio Olímpico Newton Santos. O Botafogo tem que ter mais cuidado, tem que ter um cuidado maior com os seus banheiros, com o próprio estádio, com as rampas de acesso, aonde eu vou chegar. Primeiramente, para não achar aqui que eu sou um palpiteiro, ou um, né, corneteiro, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu estudei para isso. Existe a NR, norma regulamentadora. E existe uma norma também voltada para estruturas. O que faz um técnico de segurança do trabalho? Um combate, ou melhor, uma prevenção para qualquer risco que possa existir naquele respectivo ambiente. E o Estádio Olímpico Newton Santos, a rampa do estádio, muitos podem ficar tristes porque eu fico amarradão com a festa que a torcida faz no pós-jogo. Maneiríssimo. Não me queiram mal. Eu estou me antecipando. Teve um rapaz que eu falei com ele na rampa e falou assim, não tem nada a ver. Essa trepidação é normal. Irmão, olha só, não é uma trepidação. Eu
particularmente porque estudei para isso, então eu me capacitei para isso. Se eu fosse um membro da Defesa Civil e do Bombeiro, eu interditava a rampa de acesso do Botafogo. Não era um público grande, pelo contrário, um público diminuto. Só que a estrutura precisa de uma manutenção. É isso que eu estou cobrando aqui. Porque é muito fácil, depois que acontece, muitos começam a chorar, a lamentar. Infelizmente, nós vivemos num país que só quando acontece uma tragédia que as pessoas se movimentam para buscar, né, algo novo, ou para revitalizar, para reestruturar, né, para reerguer, e não é esse o caso. Muitos vão ficar chateados, porra, Pet, esse vídeo provavelmente vai chegar na direção do Botafogo, e esse é o intuito, para que o Botafogo, não é que ele cancele a festa da torcida, é que ele tenha investimento também para a estrutura do estádio. O estádio tem várias poças de água quando você desce, o estádio está sujo, está largado, essa é a realidade. Os banheiros precisam, né, estar em melhores condições, de preferência, né, uma limpeza periódica. Esse jogo foi mais tranquilo porque não era um jogo de grande público, mas quando existe um grande público, os banheiros deixam a desejar. É também cultural, infelizmente, a nossa população, tem gente que tem espírito de porco, até na nossa torcida, tem que falar verdadeiramente. O cara pega o papel higiênico, ele entope de sacanagem o vaso sanitário, tem isso também, é difícil. Estou jogando bem limpo aqui, aqui eu não estou passando pano, estou dando papo. Então, eu acho que o Botafogo deve sim, né, cuidar do seu estádio, porque quando você oferece, eu estava no estádio do River, na final, o banheiro impecável, tinha um senhor lá cuidando do banheiro, tudo funciona, no sentido de que as coisas lá são caras, mas o estádio tem uma estrutura, o Botafogo precisa cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Então quando você dá ao torcedor justamente esse conforto, você traz satisfação para o próprio que paga e tem o direito de ter um estádio funcional, um estádio seguro. Então, eu acho que o Botafogo tem sim que avaliar esta questão da rampa, porque não adianta nada, volto a repetir, é uma questão de manutenção, é chamar a Defesa Civil, né? É procurar fazer as obras necessárias, porque o que eu atestei, meu irmão, quando o nego começa a pular ali, o negócio é estreito. Então, é aquilo. Eu estou vindo aqui antes que aconteça. Estou dando um papo que é uma questão preventiva. Aqui não é para prejudicar ninguém. É em benefício da instituição. Fica o recado. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento, hein, posso voltar aqui no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol Regatas no YouTube.